Sou gerente de propriedades e estou há 1 ano pós-parto. Então voltei para a minha empresa em meio período. Isso é divertido, porque posso me deslocar entre diferentes comunidades de apartamentos que precisam de ajuda e ajudar onde for necessário. Em setembro, ajudei em uma propriedade a cerca de 1 hora da minha casa. É um pouco distante, mas uma propriedade relativamente pequena, sem grandes problemas, então é dinheiro fácil para o dia. Estou cobrindo a gerente que está de férias, e claro, é o temido 6º dia do mês. Isso significa que estou entregando cartas de atraso e fazendo ligações, infelizmente. Definitivamente, não é a minha parte favorita do trabalho, mas é necessário. Uma coisa que eu odeio em Flutuar é que os moradores não me conhecem bem, então estou entregando cartas de atraso e ligando para eles, e eles nem sabem quem sou. Mais uma vez, não é a parte favorita do meu trabalho, mas precisa ser feito. Eu tinha 10 cartas de atraso para entregar. Tudo estava indo normal e tranquilo. Algumas pessoas abriram a porta e disseram: "Sim, desculpe, vou pagar em tal e tal data." Outra pessoa não atendeu, então deixei a carta na porta, mas eles me deram o dedo do meio enquanto eu ia embora. Tudo coisas normais que vêm com o trabalho. Cheguei à 7ª ou 8ª pessoa. Caminhei até este apartamento e pude perceber, do lado de fora, que os ocupantes destruíram completamente o lugar. Eu sentia o cheiro de cigarro, urina de gato e um cheiro de mofo geral antes mesmo de bater. Todas as persianas estavam quebradas, cobertores na janela, todo o pacote. Cheguei à porta, bati rapidamente como de costume. Esperei 5 segundos e estava pronta para fixar o aviso na porta. No momento em que estava dobrando o papel para colocá-lo entre a porta, ela se abre parcialmente. Um homem, vestindo apenas uma cueca boxer e com um cigarro pendurado na boca, abre a porta, mas sem destravar a tranca de segurança. Então a porta não abre totalmente. "O que você quer?" ele diz, me olhando com um olhar de morte, mas também me encarando de cima a baixo de maneira inapropriada ao mesmo tempo. Expliquei que estava ali apenas para entregar as cartas de atraso e que já estava indo embora. Enquanto explicava, percebi que ele continuava olhando por cima do ombro, como se alguém estivesse ao lado dele, atrás da porta. Achei isso estranho, como se alguém estivesse se escondendo de mim, especialmente porque ele não abriu a porta completamente. Ouvi alguns sussurros e agora tinha certeza de que ele estava se comunicando com alguém. O homem na porta me pediu para esperar e disse que havia coisas em seu apartamento que precisavam ser verificadas. Expliquei que estava lá apenas para entregar a carta, mas que ele poderia enviar fotos para o escritório e eu providenciaria as ordens de serviço. Ele começou a reclamar da equipe de manutenção, afirmando que queria muito que alguém verificasse pessoalmente. Nesse ponto, comecei a me sentir muito desconfortável. Normalmente, eu entraria e ajudaria sem problemas, mas, entre os olhares que esse cara me dava e a presença estranha de quem quer que estivesse atrás da porta, eu simplesmente não me sentia segura. Tentei me esquivar de novo, fazendo parecer que não era importante, e disse que eu era apenas uma pessoa temporária. Não poderia fazer nada sem a aprovação da gerente quando ela voltasse, então realmente não havia sentido. Nesse momento, algo chamou minha atenção no andar de cima. Vi uma persiana se mexer. Notei 2 caras adicionais no andar de cima, ambos me encarando. Eu estava tão desconfortável que podia vomitar. Disse ao homem que não entraria sem a presença da equipe de manutenção ou da gerente, devido a ser uma questão contínua de manutenção e não haver muito que eu pudesse fazer pessoalmente. Ele parecia irritado e finalmente bateu a porta na minha cara. Voltei para o escritório e chamei o supervisor de manutenção da propriedade para conversar sobre esse encontro. O supervisor de manutenção me explicou que costumava haver um homem idoso morando naquele apartamento, mas que seu filho assumiu o contrato após sua morte. Ele disse que notou muita atividade estranha e indivíduos suspeitos ao redor da casa desde que o pai morreu.
mas que não testemunhou nada ilegal até agora, então deixou para lá. Ele explicou que planejam fazer com que eles saiam quando o contrato terminar, só por causa da condição da casa. Embora eu não possa provar que algo horrível estava prestes a acontecer se eu entrasse no local, este foi de longe o encontro mais assustador que tive em 7 anos de administração de propriedades. Em 2018 e 2019, eu estava do lado de fora da minha casa com o meu irmão mais novo, entretendo-o enquanto minha família estava fora. Não me lembro exatamente do que estávamos fazendo, mas de repente, eu senti que estávamos sendo observados. Olhei além do meu irmão para a área arborizada em frente à minha casa. No fosso, logo antes da área arborizada, vi a figura de uma cabeça aparecer. Tinha a cabeça de uma raposa ou um gato, com orelhas em pé, pelo branco e olhos negros. As orelhas eram brancas com as pontas pretas. Assim que eu olhei para ela, a figura se escondeu rapidamente. Eu estava prestes a olhar no fosso, mas algo gritava dentro de mim para não fazer isso. Cerca de 20 minutos se passaram e eu estava com as costas voltadas para a floresta, enquanto meu irmão estava de frente para ela. Entramos em uma conversa quando ele parou no meio da frase e olhou para mim com choque e confusão. Olhei de volta e vimos uma figura negra correr para a floresta. Ficamos apenas olhando para a floresta e então tive uma ideia. Pedi ao meu irmão para ir dentro de casa e pegar uma das nossas lanternas, aquelas realmente poderosas que você pode ajustar a distância e a intensidade da luz, que é suficiente para iluminar uma sala, mesmo durante o dia ou a noite. Ele foi e pegou a lanterna e me entregou. Quando iluminei a floresta, procurando lentamente por algo, parei perto do canto direito da floresta e então vi que havia apenas olhos brancos nos olhando. Fiquei paralisado olhando para essa coisa e então percebi algo. Nossa casa está em uma colina e a floresta não. Então o que quer que fosse, estava nos olhando e estava no mesmo nível da colina para nos observar. A colina era bastante grande. Os olhos continuavam nos olhando, depois para o lado e depois balançavam para a esquerda e para a direita. Ficamos assistindo e, ocasionalmente, desligando a lanterna para esperar 5 ou 10 minutos para ver se ela se afastava, mas não se afastava. Não tínhamos nossos telefones conosco para tirar uma foto ou vídeo, e nem pensamos nisso, para ser honesto. Ficamos lá até escurecer, o que levou quase 2 horas. A figura apenas nos olhando o tempo todo, ocasionalmente se movendo para a esquerda ou para a direita. Meu irmão eventualmente correu para dentro e teve uma ideia. Pegou uma pistola de chumbinho, mirou e tentou atirar na figura. Os olhos apenas olharam para baixo e depois lentamente para cima. Ele pegou a lanterna e me pediu para tentar assustá-la novamente. Mirei, atirei na direção dos olhos e nada aconteceu. Os olhos se moveram, como se virassem, e depois voltaram lentamente para nós. Passaram-se 30 minutos e continuamos com a mesma rotina. Desligar a luz, esperar 1 minuto ou 2 e depois ligá-la novamente. E os olhos ainda nos encaravam, balançando como antes. Então meu avô chegou em casa e tentamos desesperadamente mostrar a ele o que estávamos vendo. Quando fizemos isso, a figura tinha desaparecido. Tentamos contar a ele o que vimos e ele continuou dizendo que era um guaxinim. Tentamos explicar que não poderia ser um guaxinim, considerando o tamanho, mas ele acabou se irritando e gritou que era um guaxinim e que não deveríamos perguntar ou falar sobre isso novamente. Pouco depois de contar a ele sobre isso, nos mudamos de repente, sem aviso. Antes de nos mudarmos oficialmente, meu avô apenas olhou para a floresta, balançou a cabeça e olhou para cima. Pessoalmente, não tenho ideia do que vi naquele dia, mas tenho uma suspeita de que meu avô sabia exatamente o que era, mas simplesmente nunca quis nos contar.
Isso aconteceu comigo há mais ou menos 10 anos. Para referência, sou homem e estava na faixa dos meus 40 e poucos anos na época. Eu ia encontrar um amigo para tomar café e estava um pouco adiantado, então tinha cerca de meia hora para matar. Parei em um pequeno parque a caminho do local. O parque tinha uma área de estacionamento ao longo da estrada principal que levava ao próprio parque, que basicamente consistia em uma trilha de asfalto em volta de um pequeno lago oval, metade cercada por uma área arborizada. Havia um abrigo, banheiros e um parquinho infantil bem perto do estacionamento. Era final da manhã, muito ensolarado e começando a esquentar, então eu abri totalmente a janela do lado do motorista e a janela do lado do passageiro cerca de 1 centímetro. Eu estava mexendo no celular, rolando pelos e-mails, quando notei um movimento a alguns metros na trilha. Um jovem, usando calça de moletom preta e um moletom com capuz preto, estava se alongando de costas para mim. Eu era o único carro estacionado no local naquele momento. Voltei para o celular e para os e-mails, quando de repente houve uma batida na janela do lado do passageiro. Era o cara que estava se alongando há 1 minuto. Ele me deu um susto enorme. Perguntei se podia ajudá-lo. Ele não respondeu, mas colocou o rosto perto da fresta da janela e estava sorrindo com um olhar enlouquecido. Rapidamente liguei o carro e fechei as janelas, enquanto ele corria para o meu lado e tentava abrir a porta. Eu buzinei algumas vezes e gritei perguntando qual era o problema dele. Ele ainda estava sorrindo como um idiota e não dizia nada. De repente, outro carro entrou no estacionamento e parou a algumas vagas de distância, e o homem sorridente se virou e correu em direção à mata. Saí do parque, verificando pelo retrovisor para me certificar de que ele não voltaria. Esse evento me deixou perturbado por um bom tempo depois, e fiquei grato por as portas do meu carro estarem trancadas e por eu ter conseguido fechar as janelas antes que algo pior acontecesse. Eu estava buscando minha filha na creche com meu recém-nascido em um canguru preso a mim. Minha filha estava no carrinho de bebê e estávamos voltando para a casa de trem. A estação próxima da nossa casa não tem acesso sem degraus na plataforma onde descemos, então vamos até a próxima estação e pegamos o trem de volta para a nossa estação, pois dessa forma podemos descer na plataforma com acesso sem degraus. Quando cheguei à estação depois da nossa, estávamos saindo do trem e, de repente, um homem levantou o carrinho de bebê da minha filha como se fosse para ajudar a descer do trem, mas isso não era necessário. Fiquei um pouco confusa, pois não precisávamos de ajuda. Ele disse: "Deixe-me ajudar você", olhando para baixo, e agora, olhando para trás, provavelmente para cobrir o rosto com o boné. Resumindo, ele começou a me seguir por toda a estação. Sempre que eu ia pegar o elevador para chegar à minha plataforma, ele me seguia. Quando fui para a parte principal da estação, ele também me seguiu. O estranho é que ele agia como se não tivesse notado que eu percebi que estava tentando evitá-lo. Ele nunca fez contato visual comigo. Eu estava apavorada, pois estava com meus 2 filhos muito pequenos, 23 meses e 3 meses de idade. Para resumir ainda mais a história, escrevi uma mensagem no meu celular pedindo ajuda e mostrei a um funcionário da estação, já que eu não queria criar uma cena ou que a situação afetasse minha filha. O funcionário me ajudou a chegar à minha plataforma e pegar um trem, garantindo que o homem estranho não pegasse o mesmo trem que eu. Ele literalmente entrava e saía do trem depois de mim até o trem partir. Fiquei abalada, preocupada com meus filhos e sentindo que preciso mudar meu trajeto, me sentindo paranoica de que isso não foi um caso isolado. Ficava muito claro que ele estava atrás de mim por algum motivo, mas ele nunca fez contato visual comigo. Estou curiosa sobre por que as pessoas acham que ele me seguia descaradamente, mas não fazia contato visual. Certamente, se ele estivesse tentando me assustar, ele teria me encarado para ser intimidador. Mas ele estava sendo óbvio e ao mesmo tempo agindo como se não estivesse atrás de mim.
e o comportamento dele era muito confuso. Talvez ele fosse apenas burro e não tivesse a intenção de ser tão descarado, mas estava sendo muito, muito óbvio. Certamente ninguém pode ser tão idiota se está tentando ser discreto. Sou uma mulher jovem e estava fazendo uma corrida em uma trilha popular. Normalmente, me sinto segura correndo lá, apesar de ser um lugar um pouco isolado, porque geralmente há muitas pessoas. Mas, nesse dia, não havia tantas pessoas como de costume por causa de um evento na cidade. Estacionei e, ao sair do carro, percebi uma música muito alta e intensa, o que achei estranho para o ambiente. Olhei para o lado e vi um homem em uma caminhonete branca que estava me olhando pelo espelho lateral, com o carro ligado e a música tocando. Ele então imediatamente colocou o carro em marcha e saiu dirigindo. Achei estranho e um pouco assustador, mas imaginei que devia ser apenas um homem voltando de uma corrida e ouvindo música para se animar ou algo assim. Depois, caminhei até a entrada da trilha, mas percebi que meu tênis estava desamarrado. Abaixei-me e fiquei atrás de um arbusto para amarrar o sapato, fora de vista do estacionamento. Percebi a mesma caminhonete passando pela estrada, fazendo uma conversão e voltando para o estacionamento. Era o mesmo homem, só que agora com a música desligada. Ele estacionou novamente, dessa vez em frente ao meu carro, e ficou sentado no carro. Se eu não tivesse parado para amarrar o sapato, acho que não teria percebido. Foi quando entrei em modo de luta ou fuga. Eu não sabia o que fazer e estava com muito medo de voltar para o meu carro, pois não havia mais ninguém no estacionamento. Fiquei escondida atrás do arbusto por 10 minutos, até ver outro caminhante na trilha. Expliquei a situação e pedi se ele poderia me acompanhar até o carro. Felizmente, ele foi muito gentil e compreensivo. Quando voltei ao estacionamento, o homem na caminhonete saiu do carro, mas congelou. Acho que ele não percebeu o caminhante que estava comigo de início. Entrei no meu carro e saí dirigindo, e o caminhante que me ajudou voltou para a trilha. Eu fiquei muito abalada com tudo isso, mas também me pergunto se estava apenas sendo paranoica. Simplesmente não consigo explicar as ações do homem. Genuinamente quero entender por que ele foi embora, apenas para voltar ao estacionamento e ficar sentado lá por 10 minutos. Quando eu tinha 13 anos, costumava sair da escola durante o intervalo do almoço para acompanhar minha amiga enquanto ela comia em casa, um costume nas escolas do Reino Unido, e depois voltávamos para a escola quando o almoço terminava. Eu não deveria comer o almoço de casa, mas conseguia enganar os professores, e isso acontecia porque minha amiga me pressionava a ir com ela. A casa dela ficava a apenas 2 minutos de caminhada, e me lembro que tínhamos que passar por um beco que parecia muito assustador, e sempre que passávamos por ele, eu sentia uma sensação de desconforto. Um dia, era uma sexta-feira, e eu realmente não queria sair com minha amiga, mas ela sempre me pressionava. Lembro-me de que o tempo estava muito ruim, chovia muito, o céu estava cinza e sombrio, e havia um vento forte. Continuei dizendo à minha amiga que deveríamos ficar na escola, mas ela insistiu em ir para a casa dela. Saímos pelos portões da escola e subimos a rua em direção ao beco, que ficava no final da rua, virando à esquerda. Eu estava caminhando casualmente e percebi que minha amiga não estava mais ao meu lado. Ela tinha uma expressão de pavor, como um cervo diante dos faróis, e estava congelada. Vi um homem caminhando na nossa direção, todo vestido de preto, com apenas os olhos visíveis. Minha amiga me cutucou no ombro, sinalizando para eu me virar, e começou a andar rapidamente, comigo logo atrás dela. Não demorou muito para voltarmos para a escola, pois já estávamos perto, e minha amiga começou a correr assim que chegamos aos portões e gritou alto. Eu me assustei e perguntei o que estava acontecendo, e ela me disse que o homem estava carregando uma faca.
Lembro-me de estar visivelmente apavorada e contamos para uma amiga o que aconteceu. E ela nos disse para falar com os professores, que então chamaram a polícia. A polícia tomou nossos depoimentos separadamente enquanto estávamos em casa, mas depois disse que estávamos mentindo porque nossas respostas não batiam. Não me lembro das perguntas exatas, mas lembro que as formulações eram confusas. Eles perguntavam a que distância o homem estava de nós e me pediam para comparar a resposta com o tamanho de um ônibus ou de um carro. Eles verificaram as imagens de câmeras de segurança e viram eu e minha amiga correndo, mas não havia filmagem do homem. Anos depois, aquele incidente continuava me assombrando. Toda aquela área me dava medo. E lembro que naquele mesmo ano, houve um assassinato em que 2 mulheres idosas foram esfaqueadas até a morte. Nos meus 20 e poucos anos, eu fazia trabalho voluntário em um hospital e uma vez decidi caminhar naquela área para ir para casa, mas me senti apavorada e decidi nunca mais passar por lá. Isso aconteceu há algum tempo e é bem leve comparado a algumas histórias que vejo por aqui, mas eu penso muito sobre isso. Quando se trata de tirar minha carteira de motorista, fui um pouco atrasada. No entanto, morando na cidade, isso não era um grande problema, pois caminhar, usar transporte público e aplicativos de carona eram super acessíveis, e eu não tinha dificuldade em ir aonde precisava. Na maioria das vezes, eu usava o Uber para ir ao trabalho e conhecia muitos dos motoristas locais. Alguns até sabiam meu nome. Houve alguns encontros com motoristas que se comportaram de maneira estranha, mas nada muito grave, e só tem uma situação que realmente me assusta até hoje. Eu tinha uns 23 anos na época, trabalhava em um escritório no centro da cidade e pedi um Uber para me levar para casa após o expediente. Eu não o reconheci, mas tudo parecia normal no início. Entrei, dissemos olá, ele confirmou o endereço e começamos a viagem. O motorista era um homem de uns 30 e poucos anos, um pouco mais corpulento e sorridente. Ele olhava para mim no retrovisor constantemente, mais do que o normal. Quase imediatamente, ele disse que já tinha me pegado antes, o que, como alguém que usava o Uber quase diariamente, não me pareceu tão estranho. Mas depois, as coisas que ele começou a dizer ficaram muito esquisitas. Ele me perguntou por que eu não trabalhava mais no meu antigo emprego. Fiquei surpresa e um pouco alarmada por ele se lembrar onde eu trabalhava, já que eu não trabalhava lá desde que tinha 19 anos, o que significa que ele aparentemente se lembrava de mim de 3 ou 4 anos atrás. Ele também lembrava minha cidade natal, onde fui para o ensino médio, faculdade, o que eu estava estudando e quantos irmãos eu tinha. E confirmava tudo comigo. Você é de X, certo? Então você foi para a escola Y? E você tem 2 irmãs mais novas, né? Ainda está estudando História da Arte na Universidade Z? Tudo isso pode não parecer tão estranho para um motorista atencioso e amigável, exceto pelo fato de que eu nunca fui uma passageira falante e geralmente evitava conversar demais, preferindo ficar quieta nos Ubers. Não tenho nenhuma memória de ter contado informações tão específicas para qualquer motorista de Uber, e quando perguntada, eu costumava dar respostas vagas como uns 40 minutos ao sul, ou sim, tenho alguns irmãos, mas não somos próximos. Qualquer coisa para evitar dar detalhes ao estranho que sabia meu endereço. Foi extremamente esquisito para mim que ele se lembrasse de informações tão detalhadas sobre mim. Depois, ele começou a fazer várias perguntas pessoais, como meu status de relacionamento, o ano em que me formei no ensino médio, onde eu gostava de sair com amigos. Ele também sabia sobre meu colega de quarto, que era homem, e fez perguntas inapropriadas sobre minha relação com ele. A essa altura, eu estava extremamente desconfortável, e minhas respostas ficaram cada vez mais curtas, mas ele não pegava a dica. Chegou a um ponto em que parei de cooperar com as perguntas e comecei a dar respostas vagas de uma palavra ou fingir que não estava ouvindo até ele desistir e mudar de assunto.
No geral, ele lembrava muitas informações pessoais sobre mim, muitas das quais eu não me lembrava de ter contado a ele, e continuava pedindo mais. Apesar do meu desconforto óbvio, ele não parou de me questionar sobre minha vida pessoal durante todo o trajeto de 10 minutos, sempre olhando para mim pelo retrovisor a cada oportunidade. Perto do fim da viagem, ele começou a me elogiar. Disse que meu nome era bonito, que eu era muito bonita e inteligente, e que esperava que fôssemos pareados de novo, porque eu era a passageira favorita dele. Ao nos aproximarmos do meu apartamento, ele perguntou qual era a minha porta para que eu não me molhasse. Não estava chovendo. Obviamente eu falei a porta do meu senhorio, mas ele parou em frente à minha de qualquer maneira. Antes de destravar a porta, ele se virou para mim, sorriu e disse: "Essa foi a viagem mais longa que fizemos juntos", antes de dizer que esperava me ver em breve e me desejou uma boa noite. Eu saí, dei a volta pelo prédio e esperei ele ir embora antes de denunciá-lo imediatamente. Felizmente, naquela época, o Uber tinha atendimento ao cliente humano de verdade. E eles responderam dizendo que iriam bloqueá-lo de ser pareado comigo em futuras corridas e investigariam se ele ainda poderia usar o aplicativo. Peguei o ônibus pelas semanas seguintes e nunca mais o vi. Também nunca mais tive uma corrida de Uber como essa. Ainda fico perturbada em como ele sabia todas aquelas informações sobre mim. Estou muito feliz por ter me mudado desde que isso aconteceu. Esta história aconteceu há alguns meses. Há 3 casas abandonadas e 3 celeiros perto da minha casa, e vão ser demolidos em breve. Eu e meus irmãos pensamos: por que não dar uma olhada? Eu já tinha explorado todas com um amigo, mas queria repetir a experiência, dessa vez com meus irmãos, porque por que não? Só havíamos explorado uma das casas antes, porque havia uma pequena janela pela qual podíamos passar para o porão, e outra passagem que atravessamos para entrar na casa, já que todas as portas estavam fechadas com tábuas. Ainda restavam 2 casas que não tínhamos explorado, uma bem pequena e a outra enorme. Depois de pesquisar na internet, fez sentido, pois parecia que a casa havia sido alugada para várias pessoas, principalmente jovens universitários ou famílias que não podiam pagar por apartamentos inteiros. Da vez anterior, quando eu estava com meu amigo, trouxemos uma chave de fenda com vários acessórios para desparafusar os diferentes parafusos e um martelo para os pregos. Quando chegamos lá, a tábua já estava arrancada, o que foi uma sorte, pois na semana anterior, quando tentamos entrar, sem as ferramentas, ainda estava no lugar. Vamos chamar essa casa de Casa Vermelha, já que é uma casa de tijolos vermelhos. Para descrever a Casa Vermelha, é como se você conectasse 2 casas de 2 andares de tamanho médio. Ela é grande assim. Acabamos levando 1 hora para explorar tudo, porque estávamos olhando cada detalhe. Na primeira vez, eu e meu amigo achamos tudo muito interessante. Não havia muitas pichações e havia muitas coisas espalhadas pelo chão. Encontramos bolsas baratas antigas, cartões de Pokémon e de beisebol, muitos teclados quebrados, livros e materiais escolares antigos, além de outras coisas completamente aleatórias. Até encontramos uma cama de bronzeamento dos anos 80. Também havia alguns besouros e pílulas espalhadas, geralmente nos cantos dos quartos antigos ou nos banheiros. Dessa vez, eu só queria reviver a experiência com meus irmãos. Fizemos isso à noite, quando minha mãe já estava dormindo, para não sermos pegos. Deixei meus irmãos no local de encontro e estacionei meu carro a meio quilômetro dali, onde poderia escondê-lo. Depois, peguei um patinete elétrico e voltei até onde eles estavam para entrarmos juntos. Havia um portão que precisávamos pular, pois tinha arame farpado, e eu escondi o patinete na grama alta. A estrada atrás do portão levava à primeira casa que já havíamos explorado, mas desta vez queríamos ir para a grande. De lá, caminhamos pela grama alta até a Casa Vermelha. Quando chegamos, finalmente ligamos as lanternas e entramos.
Da última vez, meu amigo e eu chamamos em voz alta para garantir que ninguém estivesse lá dentro. Mas dessa vez era noite, e eu não queria arriscar que alguém chamasse a polícia ao ouvir gritos perto das casas abandonadas às 2 da manhã. Independentemente disso, foi uma decisão estúpida. Entramos e começamos a explorar. Vale notar que não entramos pela porta da frente, mas por uma das portas de trás. A casa está em uma colina, então da estrada parece ter apenas um andar, mas do outro lado dá para ver que tem 2. Essa porta de trás fica no canto da casa, e começamos a exploração de um lado ao outro. Enquanto caminhávamos, achei que ouvi passos leves, mas como a casa era velha, não parecia nada diferente da primeira vez que a explorei com meu amigo. O silêncio da noite fazia qualquer barulho parecer mais alto. Quando chegamos ao outro lado do andar de baixo, onde ficava a escada, ouvi mais passos e falei para meus irmãos que deveríamos ir embora. Eles não ouviram nada e presumiram que éramos os únicos ali. Por isso, não estavam sendo muito cautelosos ou atentos, por assim dizer. Quando você sobe a escada, de um lado tem a garagem, que é bem pequena para uma casa tão grande, provavelmente por ser mais antiga, e do outro lado você passa por um corredor curto que leva à cozinha e à sala de estar com uma área de lounge, creio eu. Essa área toda é super aberta e dá uma sensação de muito espaço vazio, mas cobre apenas metade do andar de cima. Do outro lado, há um corredor reto com 4 quartos e um banheiro. Foi aí que achei que vi alguém se movendo de um quarto para o outro, atravessando o corredor, da esquerda para a direita. Mas a luz do meu celular não ia muito longe. Comecei a sussurrar com raiva para os meus irmãos, que estavam perto do corredor que levava para onde eu tinha visto a pessoa, para chamar a atenção deles urgentemente. Eles me ignoraram, o que me irritou, e eu rapidamente atravessei a área aberta para tentar agarrar o braço de um deles, até que ouvimos algo cair. Na minha opinião, a pessoa derrubou de propósito para nos avisar que estava lá. Mas depois do que aconteceu, já não sei. Imediatamente, meus irmãos e eu nos assustamos. Parecia que uma estante de livros tinha caído, ou algo assim, pois o barulho foi bem alto e sentimos o chão vibrar, já que estávamos no andar de cima. Agora estava confirmado que havia alguém lá. Viramos e começamos a correr para a escada, que fica praticamente em linha reta. O andar de baixo é mais confuso, com várias curvas até chegar a um corredor que leva direto para o outro lado da casa. Enquanto corríamos pelas curvas e chegávamos ao canto com o corredor, começamos a ouvir passos correndo no andar de cima, indo em direção à escada. Já estávamos correndo, então não diminuímos o ritmo. Viramos o último canto e saímos correndo para fora, onde eu fui em linha reta e depois virei à esquerda, tentando me esconder na grama alta, que também levava diretamente ao outro lado do enorme campo de grama, onde estava o portão. Deitei, e quando meus irmãos saíram atrás de mim, disse para eles se abaixarem também. Estávamos talvez a uns 10 metros dentro da grama, quando vi uma figura escura sair da casa a alguns metros, parar, olhar ao redor e correr para a casa menor ao lado, que fica a uns 15 metros de distância. Achei que aquela casa ainda estava fechada com tábuas, mas parecia que ele correu para o lado da casa, onde deve haver uma entrada. Havia um galpão grande no caminho, então não consegui ver exatamente para onde ele foi, mas sabia que havia uma cerca de arame farpado lá. Logo ele teria que correr na nossa direção para nos seguir, já que havia uma brecha de uns 6 metros de largura, onde não havia arame farpado, provavelmente para a passagem de veículos. Ouvi os passos dele correndo ao redor, mas não conseguia ver onde ele estava. Começamos a rastejar pela grama bem devagar, para não fazer muito barulho. Aos poucos, fomos rastejando mais rápido, mas então ouvi os passos dele pararem assim. Ou ele tinha ido embora, ou estava parado nos observando. Continuei rastejando, ainda de 4, já que a grama agora era alta o suficiente para me cobrir, e olhei para trás para ver se conseguia ver a silhueta dele no escuro, mas felizmente não o vi. Começamos a ouvir um som de estalos,
como se ele estivesse quebrando tábuas de madeira compensada. Mas não sei por que ele faria isso. Então não sei o que era. Depois, parecia que ele estava frustrado, pois ouvimos grunhidos altos. Continuamos rastejando. Estávamos rastejando por uns bons 5 minutos para chegar ao outro lado, mesmo que já estivéssemos longe o suficiente para ele não nos ver. Pareceu muito mais tempo, e cada minuto parecia uma eternidade. Eventualmente chegamos à estrada que levava ao portão, e nesse ponto, paramos do lado de fora e esperamos que alguns carros passassem antes de rastejarmos por baixo. Deixei meus irmãos rastejarem primeiro, e juro que ouvi passos correndo pela grama alta atrás de mim, mas assim que passei por baixo e comecei a correr, nunca parecia que ele estava nos seguindo. Ah, e sim, eu peguei meu patinete, que meu irmão já tinha desdobrado e estava andando, enquanto eu e minha irmã corríamos atrás. Não paramos até chegar ao início da trilha, ao lado da estrada principal, onde jogamos o patinete no porta-malas, entramos no carro, trancamos as portas e saímos rapidamente. Dirigimos em paz, sabendo que essa pessoa definitivamente era um morador de rua e não tinha um carro para nos seguir. Ele também provavelmente não estava drogado, pois estava se movendo muito rápido, o que não sei se seria melhor ou pior para nós, caso tivéssemos que lutar. Chegamos em casa sãos e salvos e não contamos nada aos nossos pais. Meus irmãos riram mais da situação depois da primeira semana, mas eu ainda fiquei assustado, sabendo o quão sério foi. Não acho que eles perceberam o quão perigoso aquilo realmente foi, mas sobrevivemos, e isso é o que importa. Também nunca mais pretendo voltar lá. Eu, 25 anos mulher, tive uma experiência há 4 dias que não consegui tirar da cabeça. Eu estava cuidando da casa e do cachorro do meu namorado enquanto ele estava em uma viagem de mochilão. A casa do meu namorado fica em uma área semi-remota, no final de uma colina, cercada por várias propriedades. Ele mora ao lado de uma rodovia, e do outro lado há um pequeno bairro rural. É ao mesmo tempo meio perigoso e muito seguro, ou seja, a comunidade é unida, mas as pessoas tendem a ser reservadas. Há muitas casas abandonadas ou em ruínas ao lado de casas muito bem cuidadas. Um bairro típico do interior. Não me senti insegura ao aceitar cuidar da casa e do cachorro do meu namorado, Hennessy. Hennessy é um cão enorme, de 52 quilos, completamente preto. Uma mistura de bulldog americano com labrador inglês. Ele é basicamente todo músculo, e desde que comecei a namorar, ele se tornou muito protetor comigo e com meu próprio cachorro Lottie. Lottie é uma mistura de poodle de 26 quilos. Eu sou tosadora, então ela geralmente tem cortes de pelo bem engraçados, com laços e tudo mais. Tudo isso para dizer que um dos meus cachorros é muito intimidador e o outro nem tanto. Devido à força de Hennessy, não consigo passear com ele e com Lottie ao mesmo tempo sozinha, então costumo passear com Lottie primeiro e depois volto para pegar Hennessy para o passeio. Cada um faz uma caminhada de cerca de 30 minutos, e eu gosto de levar Hennessy por último à noite porque me sinto mais segura com ele ao anoitecer. Isso é importante porque foi o que aconteceu há 4 noites. Eu estava quase terminando o passeio com Lottie quando senti uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. Os pelos da minha nuca se arrepiaram, e ao olhar em volta, vi um homem alto de moletom, parado a cerca de 9 metros de distância, ao lado de uma casa velha e deteriorada. Na hora achei estranho ele estar de moletom. Eu moro no norte da Califórnia, e estávamos no início de agosto. Não faz menos de 30 graus à noite, especialmente com o sol ainda se pondo, como era o caso. Tentei ignorar a sensação, já que costumo ser meio paranoica por conta dos anos que passei lendo histórias de "não vamos nos encontrar". À medida que eu caminhava, o sol continuava a se pôr e as ruas começavam a escurecer. De vez em quando, olhava para trás
e notava que o homem estava me acompanhando, mantendo a mesma distância de 9 metros. Se eu virava uma esquina, ele também virava. Se eu acelerava, ele também acelerava. Finalmente, chegamos à rodovia, e eu a atravessei antes que um carro passasse rápido, na esperança de que isso criasse uma distância entre nós, o que realmente aconteceu, mas isso não o impediu de continuar me seguindo. Eu caminhei o mais rápido que pude até a casa, sem querer olhar para trás, mas agora conseguia ouvir seus passos no cascalho. A essa altura, Lottie também havia notado ele e começou a latir e rosnar. Forcei-a a continuar andando e, felizmente, consegui entrar na casa, batendo e trancando a porta, esperando que aquilo fosse o fim. Mas não foi. Momentos depois de eu fechar e trancar a porta, senti alguém tentando abri-la. Os cães também perceberam e começaram a latir, como sempre fazem quando alguém está na porta. Não há olho mágico na porta, mas dá para falar com quem está do outro lado, pois a porta é bem fina. Gritei perguntando quem estava ali. Através dos latidos, ouvi uma voz masculina dizer: "Eu adoro o seu cachorro. Posso conhecê-la?" Por algum motivo, a forma como ele disse isso foi muito assustadora. Parecia que não havia emoção nenhuma, como se ele tivesse ensaiado a frase ou decidido dizer aquilo de antemão. Gritei de volta não e pedi para ele ir embora. Ele fez uma pausa por um segundo e novamente disse: "Eu adoro o seu cachorro, posso conhecê-la?" Ele começou a mexer na maçaneta de novo, desta vez empurrando a porta. Nesse momento, Hennessy percebeu que algo estava errado, assim como Lottie. O pelo na nuca de Hennessy estava arrepiado, e ele estava rangendo os dentes enquanto rosnava. Nesse momento, não sei o que me deu, mas coloquei Lottie no banheiro atrás de mim e segurei Hennessy pela coleira, mantendo-o perto da porta comigo. Ele ainda estava latindo e ficando furioso. Ouço o homem repetir que quer conhecer meu cachorro, e eu gritei: "Sai daqui!" Ele fez uma pausa e, em seguida, bateu na porta com força. Eu vi a porta se mover e, naquele momento, destranquei a porta e abri apenas o suficiente para que Hennessy pudesse colocar metade do corpo para fora. Ele estava completamente fora de controle a essa altura. Minha mão estava começando a doer de tanto segurá-lo. Eu podia ouvir os dentes dele se chocando enquanto ele avançava ferozmente em direção ao homem. Bom, esse cara não esperava por Hennessy. Ele tropeçou para trás, quase caiu e xingou enquanto tentava se manter de pé. Ele nem olhou para mim. Simplesmente saiu correndo colina acima o mais rápido que pôde até sumir de vista. Consegui puxar Hennessy para dentro e liguei para a polícia para contar o que tinha acontecido. Não consegui ver direito o homem, e eles basicamente me disseram que não havia muito o que fazer, mas pegaram meu depoimento e disseram que entrariam em contato se algo surgisse. Sou muito grata ao Hennessy. Depois de tudo isso, me enrosquei com ele e Lottie naquela noite, e chorei porque só então me dei conta do quão aterrorizante aquilo foi. No dia seguinte, fui até uma loja de pets, a quase 1 hora de distância, e comprei o maior osso que pude encontrar, porque ele mereceu. Também comprei algo para Lottie, claro. Não sei por que esse cara não entendeu a dica quando havia 2 cachorros latindo dentro de casa, mas minha suposição é que ele não percebeu que estava ouvindo 2 latidos, ou assumiu que, se eu tinha 2 cães, ambos eram como minha poodle fofinha. Ou seja, ele não estava com medo. Sou muito grata por ele não estar armado, e, pensando agora, provavelmente deveria ter apenas chamado a polícia e mantido a porta fechada. Mas espero que depois de ver Hennessy, ele saiba que não deve voltar a mexer conosco, porque se ele voltar, vou deixar meu grande e doce garoto arrancar o braço dele. Isso aconteceu há 30 anos, mas me lembro como se fosse ontem. Fui acampar com 4 amigos. Levamos nossas barracas, fogareiros e outros itens essenciais para a viagem. Quando nos aproximamos da área de acampamento,
Vimos muitas pessoas. Algumas estavam pescando, fazendo churrasco e jogando. Um dos caras no carro disse que não queria acampar perto de tanta gente, e eu concordei, pois queria paz e tranquilidade na viagem. Seguimos mais para dentro da floresta, à procura de um local mais isolado e adequado. Havia uma ponte de madeira mais à frente e sentimos que era um bom lugar para estacionar o carro. Saímos com nossas mochilas e caminhamos ao lado do rio, seguindo a correnteza para cima. Agora estávamos no meio da floresta, em uma área bem isolada, exatamente o que procurávamos. Depois de caminhar por cerca de 10 minutos, finalmente encontramos um bom local para montar as barracas. Montamos as barracas, pegamos nossas cervejas, bebemos e comemos melancia no lago, depois relaxamos e fomos nadar. Levamos um rádio na esperança de ouvir algumas músicas, mas só conseguimos captar estática. Acho que era porque estávamos muito perto das montanhas. Naquela noite, fez bastante frio. Mesmo deitado em um cobertor, o chão ainda estava gelado. A segunda noite foi igualmente fria. Alguns dos meus amigos voltaram à área do acampamento para comprar cobertores. Quando finalmente estávamos aquecidos o suficiente, as noites se tornaram mais divertidas. Estávamos todos nos divertindo muito, mas foi na noite seguinte que algo estranho aconteceu. Eu consegui sintonizar o rádio e estava ouvindo sozinho na minha barraca. De repente, o sinal cortou. Quase instantaneamente, ouvi o que pensei ser a voz de uma mulher. Ouvi atentamente e sabia que não era o chamado de um cervo ou o coachar de um sapo. Depois de um tempo, consegui discernir o que a voz dizia. Não acampe perto do rio. Não acampe perto do rio. Parecia que vinha de onde o rio descia e se aproximava de nossa área de acampamento. A voz foi ficando rouca e áspera, como um murmúrio, e parecia uma espécie de canto. Eu realmente não gostei. Era assustador. Tudo o que pude fazer foi pegar meu cobertor e me esconder debaixo dele. A voz parecia estar vindo bem em frente à minha barraca, e eu esperava ver uma figura iluminada pelo luar passando, mas não vi nada. Só ouvia aquela voz me dizendo para não acampar ali. Não sei o que aconteceu depois, mas devo ter adormecido ou desmaiado, porque quando acordei, o sol já havia nascido. Um dos meus amigos veio até mim assim que abri o zíper da barraca e me disse que queria ir embora. Ele disse que não queria mais acampar perto do rio por causa de algo estranho que ouviu na noite anterior. Parecia que ele tinha ouvido o mesmo que eu. Nossos outros 2 amigos estavam dormindo e disseram que não ouviram a voz, mas também não discutiram. Eles mencionaram algo sobre sentirem más vibrações naquela noite. Me pergunto se alguém realmente foi até a floresta só para nos dizer isso naquela noite. Um amigo disse que era estranho, porque se quisessem que fôssemos embora, poderiam ter nos avisado durante o dia. Algo não fazia sentido, e todos concordamos que o melhor seria ir embora. Um deles disse: "Olhem ao redor, pessoal. Não há mais ninguém aqui. Estamos literalmente no meio do nada." Tivemos que dirigir uns bons 20 minutos do acampamento mais próximo e caminhar mais 10. Duvido seriamente que alguém tenha passado por aqui. Você ouve histórias de fantasmas nas florestas e nas montanhas. Quem sabe? Poderia ter sido alguém atravessando as montanhas no meio da noite. Não parecia lógico, mas não era impossível. Contei essa experiência estranha para membros da minha família e fiquei chocado com a resposta da minha tia quando mencionei o rio ao lado do qual acampamos. Ela disse: "Meu Deus, é um lugar tão perigoso para acampar." Uma jovem foi arrastada por uma enchente repentina e seu corpo foi encontrado quilômetros rio abaixo. Eu fui cético em relação a esse incidente por anos, mas, sempre que penso naquela noite, minha espinha gela. O que vocês acham disso?